você pode guardar a sua Bíblia, porque a gente vai usar alguns slides. E como a palavra, né, a gente vai usar em mais de um lugar da Bíblia, para você não socar na pregação, procurando, na hora que a gente for ler, vai estar escrito onde está, e aí você pode guardar para ler na sua casa. Posso mandar também no grupo da igreja, para a gente poder guardar a palavra do Senhor, e essa mensagem é muito forte no nosso coração. Amém? Então vamos orar para que o Senhor possa tocar sobre a nossa vida através da palavra dele. Nós que viemos aqui, precisamos e queremos ouvir a voz de Deus, então que ele venha nos tocar nessa manhã. Amém, pessoal? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós viemos aqui, Senhor Jesus, com sede e fome daquilo que só o Senhor pode derramar sobre a nossa vida. Então, meu Deus, que essa palavra seja o alimento da nossa alma, o fortalecimento do nosso espírito, e que o Senhor fale, meu Deus, grandemente sobre a tua igreja neste momento. Que nós venhamos a ter os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais abertos, Senhor, para que nós não venhamos a sair daqui sem o toque transformador do Senhor, porque nós cremos no poder do teu Espírito e ele já se faz presente aqui, Senhor. Nós consagramos este momento da tua palavra em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Como eu disse, né, nós vamos usar aqui alguns slides, então, conforme eu for passando as palavras, né, a gente vai mostrando para vocês onde está, para que ninguém se perca. Hoje é o nosso culto especial do Conquistando o Impossível pela Fé. E aí quando a gente fala desse culto, né, e como nós recebemos aqui a consagração dos dizimistas, normalmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a bênção, né? A bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida financeira, né? Sobre os bens da nossa vida. E o Senhor hoje ele trouxe uma mensagem muito forte a respeito justamente da bênção para o nosso coração. E eu quero começar falando justamente sobre o sentido dessa palavra. Todo mundo aqui fala de bênção, né? Se tem uma coisa que o cristão tem na boca é a palavra bênção. Porque a gente sempre busca a bênção do Senhor, a gente sempre quer derramar sobre a vida das pessoas que passam pelo nosso caminho o quê? A bênção do Senhor. Então hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o que essa palavra significa, para que ao sair da nossa boca, a gente tenha total consciência do que nós estamos falando. Principalmente para que a gente possa primeiro viver na nossa vida, para depois a gente transbordar na onde que o Senhor quiser que seja, né? E para aquilo que o Senhor ele tem para derramar através de nós. Falando sobre a bênção. Pode passar para o primeiro slide? Bênção significa assim, ó, um presente ou favor divino. Algo recebido que traz o quê? Paz, abundância ou graça. Não foi eu que disse não, tá, gente? Está lá no dicionário do homem e também no dicionário bíblico. Esse é o significado da palavra bênção. E aí, um dos significados que foi o que mais me chamou a atenção, eu coloquei aqui embaixo para a gente gravar. A bênção, ela é o quê? Um sinal do cuidado e do amor de Deus. Olha que maravilhoso. Isso é maravilhoso, não é? Quem aqui quer ser abençoado? Amém. Quando a gente entende o que significa a bênção, aí a gente quer mais disso, né? Quem não quer? Poxa, olha o que significa um presente divino, um presente de Deus para você, para mim, para os filhos dele, né? Para as pessoas que estão abertas a receber. E aí, eu achei muito forte esse significado, né? Porque a bênção, ela é algo que pode trazer para a nossa vida abundância, paz e graça. E isso é o quê? Um sinal do cuidado e do amor de Deus para nós. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos da nossa vida para que a gente possa falar, né, sobre essas bênçãos. Vamos lá para o primeiro exemplo, ó. Família é uma bênção do Senhor? Sim. Quando o Senhor ele nos entrega, né, a família que é um projeto dele, é uma bênção, ou seja, um presente que o Senhor entregou nas nossas mãos para que a gente tenha o quê? A sabedoria para cuidar, o direcionamento do Senhor para administrar. Então a família é uma das bênçãos, né? É um dos presentes que o Senhor deseja entregar aos seus filhos. Seja você na posição de pai, seja você na posição de mãe, seja você na posição de filho ou de irmão. O relacionamento de uma casa é um projeto de Deus. E é um presente que o Senhor entrega aos seus filhos. Qual é o outro tipo de bênção que a gente pode viver? A nossa casa. Quem aqui tem um teto para descansar a sua cabeça ao final do dia? O nome disso é bênção. Presente de Deus. É algo divino. É o presente que o Senhor entregou para nós, para que a gente pudesse ter essa paz. A paz de acabar um dia cheio de trabalho e fazer o quê?
cama para descansar, ter ali a nossa cozinha pronta para fazer a comida que vai nos alimentar, ter ali, né, os outros ambientes da casa onde a gente vai poder usar a família, que é uma bênção que Deus nos deu, dentro da casa, que é a casa que Deus nos deu, para desfrutar mais uma vez da bênção. Olha como a gente é cercado de bênçãos se a gente for analisar bem a nossa vida, né? E aí o próximo fala o quê? Carro. Quem aqui tem carro? Ou quem aqui não tem, mas já andou de carro? Glórias a Deus pelo Uber, né, gente? Porque Deus deu sabedoria para um homem que teve a brilhante ideia de criar um aplicativo que pode nos trazer um carro na emergência da gente andar para um lado para o outro, é assim, não é? E quem aqui tem carro sabe que carro é uma bênção. E geralmente quem tem carro não sabe viver sem carro. E eu sei que eu estou falando a verdade, porque eu sou uma pessoa, agora já adulta, né? E que tenho carro. Mas quando jovem, eu não tinha carro. Inclusive, não ter carro me fazia ser até relativamente mais saudável, porque eu andava para fazer o que eu tinha que fazer sem carro, não está escrito. Acho que se na época que eu andava, sendo adolescente, tivesse aqueles contador de quilômetro, eu ia andar na base de 10, 15 quilômetros por dia sem pensar. Que para evangelizar eu ia andando, para ir para a escola eu ia andando, para ir trabalhar eu ia andando. Agora eu faço tudo que eu me esforçava andando com o meu carro. Definitivamente o carro é uma bênção. Palmas para o Senhor pelo carro, Senhor. Palmas para o Senhor pela criatividade que Ele deu ao homem de inventar o carro, é ou não é? O carro te protege da chuva, o carro faz você poupar tempo, o carro faz você chegar menos atrasado nos lugares. O carro é uma bênção, é um presente de Deus na vida daquele que conseguiu conquistar o carro. E se você ainda não conseguiu, lute para conquistar, porque todas as bênçãos que o Senhor Ele tem para nós, né? A partir do momento que nós estamos dispostos a fazer a nossa parte, elas podem se cumprir. Então hoje eu estou falando aqui do lugar da pessoa que tem carro, mas eu também já estive no lugar da pessoa que não teve. E pelo processo, né, de a gente caminhar, crescer, trabalhar, lutar, uma hora, né, o Senhor Ele consegue, através do nosso esforço, unido à bênção dele, nos dar o quê? Um presente. A bênção de ter um carro, né? Aí o próximo lado fala o quê? Trabalho ou profissão, né? Quem aqui trabalha? Ou quem aqui estuda? Deixa eu te dar um recado. Você estuda para um dia trabalhar. É para isso que você estuda. Para que um dia você tenha uma profissão, uma ocupação. E o nosso trabalho também é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque o nosso trabalho é a fonte da renda da nossa vida. Tudo aquilo que eu falei até agora, a nossa família, a nossa casa, o carro de quem tem no carro, ou a sua condição de se locomover, até mesmo para o transporte público. Para tudo isso, nessa terra, a gente precisa o quê? Pagar. A gente precisa de dinheiro. E esse dinheiro, ele vem através do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho também é uma bênção, né? O nosso trabalho também é uma bênção. É um presente divino. É um presente do Senhor para nós. E a Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. Então, não pense você que o trabalho não vem da vontade de Deus. Vem sim. Porque através do nosso trabalho, nós podemos ser pessoas melhores, nós podemos nos aperfeiçoar naquilo que é um talento, um dom que a gente tem. Você pode escolher enquanto você estuda, por exemplo, para os adolescentes, o que você vai ser quando você crescer. E através daquilo que você escolher ser, as bênçãos de Deus vão transbordar na sua vida através do seu trabalho, para que você tenha condições de comprar o que você quer, de conquistar aquilo que você deseja. Então o trabalho também, mais uma das bênçãos do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí o próximo, o último, fala assim, ó, saúde. Quem aqui está respirando hoje? Tá assim, ó. Sabe qual é o nome disso? Vida. E a nossa vida, ela precisa da saúde. Quem aqui já passou por um período difícil de doença, de, né, sentimento ruim mesmo, porque uma das coisas piores, né, que a gente pode ter na vida é a falta da saúde. Porque a saúde é uma coisa que o nosso trabalho não pode comprar. Por mais que a gente tenha muito dinheiro ou conquiste algo na vida, você pode até ter boas condições financeiras, mas tem uma coisa que o seu dinheiro não compra, e essa coisa é saúde. Porque ela vem de quem? Vem de Deus. É o Senhor quem nos dá a bênção da saúde. Mais uma bênção que a gente pode ver, né? Que é um presente de Deus, uma forma da gente ver o cuidado e o amor de Deus. Além de nos dar a vida, Ele também nos dá a saúde para que essa vida seja uma vida que pode ser vivida, bem vivida e desfrutar, né, daquilo que o Senhor pode fazer. E aí, o que eu quero que vocês
entendam com isso aqui. É claro que a gente está falando, né, sobre algumas áreas da nossa vida. Eu quero finalizar com mais uma ainda que eu coloquei aqui, que é a amizade. Quem aqui pode desfrutar da bênção da amizade? E eu não estou falando de qualquer amizade, não. Eu estou falando da amizade que é uma bênção. Por quê? Porque aquilo que você tem como amizade é diferente daquilo que você tem como coleguismo. Os adolescentes, por exemplo, agora estão em fase de estudar, ficar na escola, mas nós aprendemos o quê? Que os verdadeiros amigos são aqueles que nos aproximam de Deus. Por quê? Porque o amigo é aquele a quem você pode contar. É aquele que pode abrir a Bíblia e ler a Bíblia com você. É aquele que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, ele está aí sentado do seu lado, pegando na sua mão, passando a fé com você, e você sabe que o quê? Se você chorar, essa pessoa vai te consolar. Se você precisar ouvir a palavra de Deus, é dessa pessoa que você vai receber o ânimo que você precisa. Porque a Bíblia diz que é melhor que sejam dois. Porque se um cair, o outro levanta. Mas a gente só pode apoiar nossa vida em amizades que são de Deus. Porque um cego não pode guiar o outro. Então a gente pode ter a amizade na nossa vida como uma bênção. Quando a gente tem o quê? Amigos que nos cercam ali da presença de Deus. Que são as pessoas que vão ser os instrumentos de Deus para a nossa vida. Então a amizade pode ser uma bênção. E aí, a gente olha para essas áreas da nossa vida e a gente vê bênçãos, né? Presentes de Deus para que a gente possa desfrutar aqui uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida abençoada. Porque quando uma coisa é boa, aqui, do que a gente chama? De abençoado. Por quê? Porque carrega ali a bênção de Deus, a presença de Deus. E isso é maravilhoso. Só que essas áreas, né, da nossa vida, eu poderia falar aqui de muitos mais outros itens, mas a gente tem um tempo limitado. É só para que você possa entender que em toda a nossa vida nós somos cercados, né, desses pequenos presentes diários que Deus derrama sobre nós para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa ser diferente, né, do que um dia nós já fomos. E quando nós cuidamos bem daquilo que o Senhor nos dá, essas bênçãos, elas podem fazer com que a gente tenha muitos frutos. Mas essa palavra não para por aqui, porque eu quero ler com vocês o significado de uma outra palavra. E o significado dessa outra palavra, talvez você já tenha uma ideia fixa na sua cabeça, então a gente vai ler o significado junto para você entender. E o nome dessa palavra é trabalho. Repitam comigo. Trabalho. Vamos fazer aquela empolgação que a gente fez lá a bênção, né? Trabalho. Parece que a pessoa já carrega um peso na palavra, né? Não é assim? Porque quando a gente pensa em trabalho, parece que a nossa mente automaticamente já cansa. Mas calma, eu não estou falando do trabalho que você faz 6, 7 vezes na semana, 8 horas por dia. Não é esse trabalho só. Calma. A gente vai falar sobre a palavra propriamente dita, né? E aí a palavra fala assim, ó. O significado de trabalho é esse aqui, ó. Esforço consciente, físico ou mental, realizado com dedicação e empenho. Então, pera, não estou falando aqui do que você faz para ganhar o dinheiro que mantém a sua casa, a sua vida. Estou falando aqui da palavra. E a palavra trabalho significa esforço consciente. Olha como essa palavra é uma palavra forte, né? Para a gente entender o que ela significa. É um esforço consciente, seja físico ou mental, e é realizado através da nossa dedicação e do nosso empenho. E aí aqui eu deixei essa parte do significado para a gente guardar, que fala assim, ó, para alcançar os objetivos ou construir algo significativo. Isso é trabalho. Se você trabalhar, você pode trabalhar para construir algo significativo. Maravilhoso o significado de trabalho, né? E aí agora eu posso te dar vários exemplos do que é trabalho. Quer ver? Pode passar para o próximo. Família é trabalho? Sim. Casa é trabalho? Sim. Também. Carro é trabalho? Ou se é. Na mesma proporção que é uma bênção, é um trabalho. Profissão, trabalho, é trabalho? O nome já diz. E saúde, é trabalho? E amizade? Ah, é trabalho. Porque se não trabalhar, tem amizade que não dura não. Tem que trabalhar muito ali, ó. Porque o ser humano é o quê? É difícil, é complicado. Todos nós somos, né, seres complexos. E pra gente manter uma amizade, pra gente manter um vínculo, tem que ter o quê? Trabalho. Por que tem que ter trabalho? Porque a gente entendeu o que trabalho significa.
E quando a gente entendeu o que trabalho significa, trabalho é um esforço consciente. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, de repente, os mesmos exemplos para duas palavras diferentes. A gente tem os mesmos exemplos nas áreas da nossa vida para aquilo que significa bênção e para aquilo que significa trabalho. Pode passar para o próximo. Porque tudo isso aqui é bênção, mas tudo isso também é trabalho. Vou te falar uma coisa, essa pregação começou a nascer no meu coração no último feriado, foi dia 2 de novembro, sábado. Sabe o que eu queria? Eu queria acordar às 10, às 11 da manhã, fazer o meu dia de descanso, porque eu trabalhei pra caramba, e a gente mal espera chegar o feriado, né? Assim, quem trabalha sabe. Todo ano você já olha no calendário qual é o dia que você vai descansar. Qual é o dia que você não vai precisar trabalhar. Aí sabe o que eu fiz no meu feriado? Eu trabalhei mais do que eu trabalho no meu trabalho. Porque eu estava cuidando das outras bênçãos do Senhor na minha vida. E todas essas bênçãos trazem para mim o quê? Trabalho. Trazem para mim a necessidade do esforço consciente. Gente, eu juro para vocês, a minha família toda trabalhou. Nós somos em 6 pessoas. A gente começou a trabalhar na minha casa 10 horas da manhã naquele dia. E eu fui sentar para tomar banho e descansar finalmente, era 10 horas da noite. E sabe o que a gente estava fazendo? A gente estava cuidando da nossa casa. Mas deu um trabalho, que eu tenho certeza que se você acha que a sua casa dá trabalho, agora multiplica por 6. Deus me deu uma bênção que se chama família, mas família bagunceira é a minha. Quem aqui tem uma família bagunceira? Levanta a mão. Você tem? É a bênção da família que Deus te deu. Mas Deus te deu uma bênção que se chama família, mas essa família dá o quê? Dá trabalho. Porque aquilo que é uma bênção precisa e exige o nosso trabalho. Exige o nosso esforço consciente. Se a gente quiser construir algo significativo, se a gente quiser construir algo que não é uma coisa que vai ser perdida com o passar do tempo. Eu amo a minha casa. E eu passei mais de 12 horas naquele dia cuidando dela. Em nenhum momento eu pensei em sentar e falar assim, quer saber? Dane-se. Não vou cuidar, não vou fazer, estou muito cansada, eu trabalhei a semana inteira. Eu teria motivos. Eu teria desculpas boas o suficiente para não cuidar da minha casa aquele dia. Mas sabe o que acontece? Eu morei dentro de um barraco de favela. Então hoje, quando eu olho para a minha casa e para tudo que tem dentro dela, não pode passar pela minha cabeça nenhum momento sequer não querer o trabalho que ela exige de mim. Porque como eu não tinha, Deus viu o meu coração. E Deus sabia qual era a minha necessidade. Enquanto eu dormia no chão com a minha família, quando chovia, molhava mais dentro da minha casa do que fora. A gente dormia protegendo nossos pés para o rato não machucar ninguém, porque é rato da doença. Você já dormiu com a sensação de um rato passar por cima de você? Eu já. Porque eu dormia no chão. E o chão era batido. Quando chovia, ficava úmido. Tinha sujeira, tinha mofo. Desculpa a emoção. Mas a gente precisa se lembrar. A gente precisa se lembrar daquilo que você não tinha antes da bênção chegar. Porque fazer a manutenção da sua bênção vai dar trabalho. Mas você não pode esquecer que esse trabalho também faz parte da bênção. A bênção, ela não carrega consigo só a parte boa, só o benefício, só aquilo que você vai desfrutar como prazer. Não. A bênção, ela é algo completo. E por ser algo completo, muitas vezes vai ser difícil. Porque vai exigir de nós o trabalho. E aí você talvez está falando, Breira, mas eu tô aqui hoje para receber a bênção do Conquistando o Impossível pela Fé. Você está. E sabe qual é a bênção que Deus está te dando? A primeira bênção. Te ensinar a cuidar daquilo que você já tem. Porque nós já temos muitas bênçãos. E muitas vezes a gente vem para esse culto aqui com o nosso coração cheio de pedidos. É como se a gente chegasse numa mesa e Deus fosse o nosso garçom e a gente tivesse tudo o que a gente quer já pronto na nossa mente. Deus, eu quero isso. E hoje é o
Porque hoje é o dia que a bênção financeira está liberada. Então hoje é o dia que você quer conquistar o carro, a casa, a roupa, o que você quiser, e está na lista, e você pode pedir. E você pode. Mas antes de você levantar as suas mãos para pedir, Deus vai nos ensinar a arregaçar as nossas mangas para trabalhar pelo cuidado do que Ele já deu. Porque existem muitas coisas na nossa vida que já são bênçãos. E às vezes a gente está com os nossos olhos muito ocupados naquela lista de desejo, naquela lista do que ainda não chegou, e a gente não consegue colocar na nossa agenda, na nossa vida, tempo e espaço para cuidar do que Deus já deu. Agora imagina que as bênçãos são o quê? Um presente. Então elas não são nossas, elas não vêm de nós, é um dom de Deus. Deus já entregou muitas bênçãos a você. Será que você está sendo responsável com o trabalho que essas bênçãos exigem de você? Porque se a resposta for não, você não está pronto para pedir os próximos 10, 20 itens da sua lista. Porque Deus olha para a sua vida e pensa assim: se você não é capaz de administrar o que você já tem, como então você poderá cuidar daquilo que você ainda não tem? E olha o que a palavra vai nos ensinar. A palavra vai nos ensinar hoje a relação entre bênção e trabalho. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui, ó: interdependência. A bênção é um presente que pode multiplicar os nossos frutos quando somos dedicados no trabalho. Bênção e trabalho são interdependentes. Sabe o que isso significa? Que uma coisa depende da outra. A gente precisa entender que não existe bênção sem trabalho. Quando a gente coloca na nossa mente que trabalho não é só o esforço, não é só o pesar daquela palavra que a gente tem que parar automaticamente. Não. Vamos esquecer isso que a gente colocou na nossa cabeça como uma imagem ruim do trabalho. Toda vez que a gente falar de trabalho aqui, você vai pensar que trabalho é um esforço consciente. O trabalho é um esforço consciente. Trabalho é um esforço consciente. Então a bênção de Deus na nossa vida, ela está ligada. Uma coisa depende da outra. A bênção de Deus na nossa vida está ligada ao nosso esforço. Porque sim, as bênçãos são coisas que nós não poderíamos sozinhos alcançar. Mas a partir do momento que Deus entregou nas nossas mãos, a gente tem que ter o esforço consciente para fazer o cuidado, para fazer a manutenção disso. E isso vai exigir de nós trabalho, disposição, e para isso a gente vai ter que entender que uma coisa depende da outra, que esse presente de Deus, ele pode fazer o quê? Multiplicar os nossos frutos quando nós somos dedicados no trabalho. Não existe multiplicação sem a dedicação. Então quando Deus nos abençoa, essa bênção, uma vez que ela é nossa responsabilidade, a gente que decide se vai multiplicar por 100, por 30, por 1, por nenhum. A palavra diz. Deus é o mesmo. E por que a colheita não é a mesma na vida das pessoas? Porque cada um colherá segundo as suas obras. É isso que a palavra nos ensina. Então nós temos que entender. Deus te abençoou. Então agora você vai pegar essa bênção que Deus te deu. Você vai juntar essa bênção com o seu esforço consciente. Se você quiser multiplicar esses frutos. Se você quiser fazer da bênção de Deus algo que vai gerar muitos frutos na sua vida. E a segunda coisa é que isso vai exigir de nós responsabilidade. Porque fala assim, ó: receber uma bênção exige responsabilidade para usá-la com sabedoria e trabalho para manter e fazer prosperar o que Deus entregou em nossas mãos. E eu não tirei essas coisas aqui do nada, não. Eu tirei essas coisas da própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela diz assim, ó. Pode passar. Em Mateus 25, 29, a palavra fala: porque a todo aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe o que essa palavra fala? Essa palavra fala sobre a consequência daquilo que você faz com o que Deus entregou nas nossas mãos. Esse aqui é só um versículo, mas se você quiser, você pode ler na sua casa. Esse é o final, é o encerramento do ensinamento que Jesus dá a respeito da parábola dos talentos.
E o que o Senhor quer dizer com essa parábola? Ele queria ensinar ali as pessoas, a multidão, que cada um recebe em suas mãos talentos de Deus, bênçãos de Deus, e cada um multiplica segundo o seu trabalho. Nós somos administradores das bênçãos de Deus na nossa vida. E para ser administrador bom de algo, porque administrador todos nós somos. Se você vai ser bom administrador ou mau administrador, depende do seu entendimento. Depende da sua visão aberta para o que Deus está te falando hoje. Você tem que ter responsabilidade para ser um bom administrador. Responsabilidade por aquilo que você recebeu de Deus nas suas mãos. Porque nós já recebemos a bênção de Deus pela graça. Mas não espere que as bênçãos vão se multiplicar na sua vida de graça. Porque sem o seu esforço, não haverá resultado, não haverá frutos. E a palavra fala que quando, lá naquela história, né, existiu ali uma distribuição entre diferentes pessoas de talentos. E aquele que multiplicou mais, o Senhor falou que a todo aquele que tem, mais será dado. E aí teve aquele que também recebeu, mas enterrou o seu talento. E quando ele enterrou, ele foi reprovado, porque ele recebeu o talento, ele se tornou responsável por aquele talento, administrador daquilo, e no momento em que era a responsabilidade dele cuidar, ele enterrou. E por ter enterrado, o que a palavra fala? Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso nós estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra. Para que nós não venhamos a precisar perder aquilo que nós já temos, por má administração, por falta de responsabilidade, por falta de cuidado, de interesse. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. As bênçãos são maravilhosas, mas a página 2 da bênção é o nosso dia a dia, fazendo o que tem que ser feito, como responsáveis de cuidar dos talentos que Deus nos deu. E quanto mais nós cuidamos, mais é dado. É assim que funciona. Então, antes de abrir a nossa boca para pedir a Deus qualquer coisa, nós precisamos analisar como está a nossa responsabilidade com o que Ele já deu. Porque não dá para ir para o próximo passo sem que tudo aqui esteja alinhado, esteja certo, para que a bênção de Deus possa fluir. Deus não vai fazer a nossa parte por nós. Ele já fez mais do que muito ao nos dar a bênção. Mas agora é nossa responsabilidade arregaçar as mangas e ir lá fazer o que dá trabalho. Seja cuidar da casa, seja cuidar do carro, seja fazer o melhor trabalho, seja estudar para que você possa ir bem numa prova, ser aprovado em alguma coisa que você precisa. Existe sim a bênção de Deus que pode nos abençoar e abrir os caminhos para tudo isso. Mas sem a nossa parte, é uma missão incompleta. Sem a nossa parte, não vai funcionar. Porque Deus não vai fazer a nossa parte no nosso lugar. Aqui estão as bênçãos do Senhor. Nós acabamos de falar sobre muitas delas na nossa vida. Mas hoje, o administrador agora sou eu, é você. E quando Deus olha para a nossa vida agora para fazer uma análise, igual Ele fez lá com os servos que receberam os talentos, o que Ele está dizendo para você? Então aqui, porque você foi fiel e cuidou do que eu te dei, vou te dar mais. Ou não, você foi reprovado por não ter cuidado daquilo que eu te dei, agora até o que você tem vai ser tirado. A gente não pode deixar a nossa vida virar uma bola de neve por falta de cuidado. Porque quando você não cuida de uma coisa, o mau cuidado de uma coisa vai gerar o prejuízo de outra, que vai gerar o prejuízo de outra, que vai gerar o prejuízo de outra. Aí você chega aqui para ouvir a palavra do dia da bênção do conquistando, e conquistar nem passa pela sua cabeça. Porque você não consegue. Não tem espaço para conquistar nada na sua vida, se você não parou de destruir o que Deus já deu. Conquista é o próximo passo. Não é o primeiro, é o próximo. É o próximo passo de quem já sabe administrar o que tem. Porque conquistar é ter mais. E como você vai ter mais se você não estiver disposto a ter trabalho com o que você já tem? Porque pense, a palavra fala que aquele que tem, mais será dado. Então, se você acha que a sua vida já dá trabalho, se você quiser mais, você vai ter mais trabalho. Porque o trabalho, ele é proporcional à bênção. Não vai andar separado. Não dá para você querer ter só o benefício de uma bênção. Não posso querer ter só um carro para me levar aonde eu quero. Porque eu não quero mais ter que andar, porque eu quero chegar mais rápido, porque eu quero me proteger da chuva. Tudo isso é a parte boa do carro.
que vai exigir meu esforço. Eu vou ter que trabalhar todo dia, porque a gasolina está quase R$ 6. Quem tem carro sabe. 6 ou mais, né? Tem lugar que está muito mais. Aí a manutenção do carro é outro valor. A lavagem do carro é outro valor. A revisão do carro é outro valor. Tudo isso aqui é o meu esforço consciente. Se eu quiser gozar da bênção do carro, eu vou precisar ter o esforço consciente de todo o trabalho que o carro me dá. Porque o carro é uma bênção, mas é uma bênção que me dá trabalho. A casa é a mesma coisa. A família é a mesma coisa. A amizade é a mesma coisa. Todas as áreas da nossa vida é a mesma coisa. Não existe só parte boa de bênção. Existe parte boa, que é você desfrutar, e existe a parte de você se esforçar. Porque tudo não terás. A gente já aprendeu com a nossa pastora aqui. Se tudo não terás, então você precisa selecionar então o que você quer. Quais são as bênçãos que você quer? Quais são as bênçãos que você é capaz de administrar? Para que, cuidando bem do que você já tem, Deus possa te preparar para multiplicar. Amém, pessoal? E aí, a próxima coisa que eu quero falar é essa aqui, ó. Gratidão ativa. Gratidão ativa. E a gente vai entender o porquê. Valorizar as bênçãos envolve o quê? Agir. Trabalhar para honrar e multiplicar o que foi recebido. Por que eu coloquei gratidão ativa? Porque se eu falar assim, ó, quem aqui é grato pelas bênçãos de Deus? Todo mundo vai levantar as mãos. E quando você levantar as mãos, sabe o que você está dizendo? Com a sua boca que você é grato. Mas aqui a gente está falando de gratidão ativa. Aquilo que precisa da nossa ação para acontecer. Já que nós somos gratos pelas bênçãos que o Senhor entregou na nossa vida, a gente vai precisar sair daqui e colocar essa gratidão em prática. Como? Cuidando das bênçãos que Deus já nos deu. Porque a gratidão, quando ela sai da nossa boca como um obrigado, Senhor, levanto as minhas mãos para te agradecer, está exigindo algum esforço de você? Não. Mas quando nós não agimos a nossa gratidão, essa gratidão são só palavras ao vento. Porque uma coisa é dizer obrigado, outra coisa é ser grato. Porque ser envolve a nossa ação. Não tem como a gente mostrar a Deus que nós somos gratos por algo com a nossa boca, e aí quando a gente tem que cuidar daquilo, nós somos preguiçosos, negligentes, servos infiéis, porque receberam nas mãos uma bênção e agora não são capazes de cuidar. Muitas vezes nós pedimos por aquilo que nos dá trabalho. E o momento em que nós vamos mostrar a Deus que nós somos gratos por aquilo que Ele nos ouviu e nos deu, é quando a gente vai agir para cuidar disso. Quando a gente vai fazer o nosso esforço consciente para cuidar da bênção que Deus nos deu. Isso é gratidão ativa. Não pode ser só uma palavra sair da nossa boca. Porque se eu pedir para você contar quantas bênçãos Deus te deu, você é capaz de contar. Mas muitas vezes a boca que fala não é da mesma pessoa que age. Porque você consegue falar, mas você não consegue agir. Nós precisamos mostrar a Deus a nossa gratidão ativa. Quando a gente vai lá no nosso trabalho, a gente dá o nosso melhor no nosso trabalho. Mesmo quando o seu patrão não está perto de você vendo. Por quê? Porque você sabe que aquele trabalho um dia foi o motivo da sua oração. Porque você sabe que aquele salário é o que vai manter os seus filhos e a comida na sua mesa, na sua casa. Então, trabalhar com excelência, fazer o melhor que você pode no seu ambiente de trabalho, mesmo quando não tem ninguém te observando, te avaliando, contando a sua meta, contando o seu tempo, é uma forma de você ser grato na ação. É uma forma de você mostrar a Deus a sua gratidão ativa. Fala, Deus, um dia eu fui um desempregado e eu orei para o Senhor abrir uma porta de emprego para mim. Agora, dar o meu melhor nesse emprego é o mínimo que eu posso fazer para cuidar da bênção que o Senhor me deu. É assim que funciona a gratidão ativa. Para você olhar, por exemplo, as coisas que você pode fazer na sua vida e pensar que as suas ações, elas não são só um trabalho humano, um trabalho que Deus não vê, Deus enxerga o nosso trabalho. E quando nós trabalhamos para cuidar, para zelar pela bênção de Deus, Deus entende que nós somos gratos
Porque a nossa gratidão é uma gratidão ativa. E aí, continua falando aqui embaixo, ó, o crescimento é transformar o trabalho e o esforço em bênçãos de Deus em fruto. Aqui era só uma vírgula, não era nossa. E aí, assim, quando a gente pensa em conquistar, a gente pensa em crescer, a gente pode se lembrar disso aqui, ó, que o crescimento é todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, somado à bênção de Deus, que vai fazer a gente sair do lugar. Mas se a gente não consegue entender que a nossa gratidão tem que ser mais do que palavras, a gente vai poder crescer? Não vai. Porque a nossa ação, o nosso esforço vai estar sempre condicionado ao que as pessoas podem ver. Aí quando você quiser impressionar alguém, você vai fazer tudo muito bem, tudo muito certo, tudo muito lindo. Quem já viu aqui uma pessoa apaixonada? Nossa, dá gosto de ver uma pessoa apaixonada vivendo, né? Porque de repente, quando a pessoa está apaixonada, e ali a pessoa que ela está amando está ali perto dela, parece que a pessoa vira 100 vezes melhor. Tudo de repente é maravilhoso. A pessoa faz tudo com amor, com dedicação, se entrega, se dedica, faz o melhor, porque ela está ali movida por aquela paixão e ela quer o quê? Ela quer mostrar para aquela pessoa que ela ama. E muitas vezes nós não temos esse comportamento diante de Deus. E aí a gente está sempre preocupado em impressionar alguém, e esse alguém é sempre um homem, nunca é Deus. Porque Deus vê a gente o tempo todo. Você não pode agir como alguém que impressiona um homem, e quando esse homem vira as costas, você volta a ser desleixado, descuidado, preguiçoso, indisposto. Porque quando esse homem vira as costas, Deus continua te vendo. Deus continua nos vendo. Quando os homens não nos veem. E olha o que a palavra fala. A palavra fala assim, ó. Tudo o que fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Isso aqui serve para qualquer coisa na nossa vida. Tudo o que nós fizermos na nossa vida, nós precisamos ter isso em mente. Essa palavra na nossa mente. É ao Senhor que nós estamos servindo. Se você está trabalhando, é ao Senhor que você está servindo. Se você está na sua casa cuidando do seu filho ou lavando a louça que a sua família toda sujou, é ao Senhor que você está servindo. Se você sai para fora e deu bom dia para alguém que você não conhecia e que talvez precisou passar pela rua e teve contato com você, é ao Senhor que você está servindo. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, a gente passa a fazer com que o nosso esforço seja algo que Deus precisa aprovar primeiro. Deus precisa olhar para nós e ver a gente servindo a Ele. Seja limpando o banheiro da igreja, ou seja fazendo louvor no teatro, não importa o que seja. Deus precisa ver no nosso coração a intenção de servir a Ele em tudo que nós fazemos. Porque isso nos torna as pessoas que sabem cuidar das bênçãos. Quando nós vemos que tudo na nossa vida é uma bênção, significa que tudo é um presente de Deus. Se tudo na nossa vida é um presente de Deus, quando a gente trabalha para qualquer uma dessas bênçãos, é para quem que nós estamos trabalhando? Para Deus. É ao Senhor que nós estamos servindo. Então tudo que a gente fizer tem que ser de todo o nosso coração. Porque meia boca não vai servir. Deus é digno do nosso pior. Deus é digno da nossa migalha. Deus é digno do nosso esforço mínimo? Não. Então, se Deus não é digno disso, não é isso que nós podemos oferecer. E eu quero terminar essa palavra falando sobre isso aqui, ó. Terminar não. Esse é o penúltimo. Eu juro que está acabando. A palavra fala assim, ó. Tenha zelo pelas bênçãos. E agora a gente vai falar sobre isso, né? Que o zelo é cuidado. Zelar é cuidar. O cuidado de administrar bem os recursos financeiros, ou valorizar a saúde, ou os relacionamentos. Isso é um trabalho importante. Zelar é cuidar. E cuidar é importante. Cuidar é importante. Seja na sua saúde, seja na sua casa, seja na sua família. Quando a gente entende que o zelo é importante, a gente começa a ter
mais responsabilidade, porque zelar também é o quê? Não desperdiçar. E quando nós já temos uma bênção de Deus e nós não cuidamos, nós mostramos a Deus que nós desperdiçamos. E porque Deus daria mais a alguém que desperdiça o que Ele já deu? Nós precisamos entender isso. Que quando a gente tem cuidado por aquilo que Deus já nos deu, a gente mostra para Ele que a gente valoriza aquilo. Que a bênção dele não é em vão. Fala, olha, Senhor, está aqui, eu estou cuidando da minha saúde, porque eu valorizo essa bênção que o Senhor me deu. Porque eu entendo que aquilo que o Senhor me entregou é importante. Eu quero viver para pregar o Evangelho, para ser um instrumento nas suas mãos, para trabalhar, para crescer, para avançar. Tudo isso vai ser possível sem saúde? Não. Então a gente precisa se levantar, fazer o exercício se for preciso, comer direito se for preciso, colocar lá na nossa rotina aquilo que a gente sabe que precisa fazer para cuidar da nossa saúde, porque a saúde já é uma bênção. E quando vem a doença, a gente quer outra bênção, que é a bênção da cura. Mas para pensar que a gente não precisaria buscar outra bênção se a gente primeiro cuidar da bênção que Deus já deu. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que fica doente é irresponsável. Não. A gente não pode controlar certas coisas, não é assim? Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Porque senão a gente se escolhe mais a desculpa. Se apoia mais a desculpa. Ah, eu não tenho como controlar a doença. O dia que tiver que vir, vai vir. Aí dá-lhe coca às 6 horas da manhã o ano inteiro. Eu já fiz a pessoa. E estou viva pela misericórdia de Deus. Aí hoje em dia eu tenho que ser mais consciente, né? Porque a gente não pode pregar o que não vive. Aí Deus vai dando umas carcadas na gente no caminho, para a gente aprender, endireitar, e ensinar, e aprender, endireitar, e assim a gente vai indo. Se a gente desistir, se a gente largar de mão, eu não mudo mesmo, eu nunca vou beber água mesmo, então dane-se esse corpo aqui. Quantos anos esse corpo vai durar? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não gosta de água, mas me trabalho. Me trabalho porque eu entendo que o meu corpo precisa de água. Se eu tivesse que escolher entre a água e a coca, obviamente eu ia acordar e ia dormir tomando coca, mas eu não posso. Meu corpo precisa de água. E pode ser que você não goste de refrigerante, mas coloca isso em outra coisa. Eu gosto de refrigerante. Mas às vezes você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de açúcar e não pode comer açúcar. Você é uma pessoa que gosta de salgado e não pode comer salgado. Olha a Deus sim para que você tenha a bênção da cura. Mas analisa direitinho. Você está fazendo a sua parte para cuidar da saúde que Deus já deu antes de pedir outra bênção? Entendeu? Deus não vai derramar sobre a nossa vida mais do que a gente é capaz de administrar. Precisa de mais? Administra bem o que já tem. Porque cuidando bem daquilo que a gente já tem, Deus vai entender que nós temos zelo por aquilo que Ele nos deu. Porque a palavra fala assim, ó. Lá em Romanos 12:11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Preguiça e zelo andam junto? Não tem como. Não tem como uma pessoa que é preguiçosa ser zelosa. Não cabe na mesma vida. Porque ou você vai andar na mão da preguiça, ou você vai andar na mão do zelo. Mas quanto ao zelo, a Bíblia nos ensina: não sejamos preguiçosos. Nós precisamos o quê? Ser fervorosos de espírito. Se você saiu da sua casa hoje, chegou aqui sendo uma pessoa preguiçosa, ora a Deus. Ah, Senhor, tá na minha personalidade ser alguém preguiçoso, mas eu quero ser fervoroso em espírito. Porque não tem nada que o Espírito de Deus não possa mudar. Nem uma debilidade que a gente tenha. Nem todo mundo gosta de fazer tudo. Mas quando é necessário fazer, não importa se você gosta ou não. Zelo é diferente de preguiça. Por quê? Porque aquilo que a gente sabe que tem que fazer, tem que ser feito. Gostando de fazer ou não. Quem escolhe o que gosta e quem não gosta é nem 23 anos. Quem está pedindo bênção para Deus, não. Porque se a gente já tem uma maturidade de saber o que a gente quer, a gente tem que ter maturidade de saber o que é o nosso dever. O que é nossa responsabilidade. Nós precisamos aprender a ter zelo. Zelo e preguiça não vão habitar no mesmo lugar. E se você deseja aprender a ser mais zeloso, aprender a ser mais cuidadoso, o primeiro passo é eliminar a preguiça do nosso caminho. Muitas coisas poderiam ser resolvidas na nossa vida se a gente não tivesse preguiça. E a gente sabe porque não tem nada melhor na nossa casa do que uma faxina bem feita, não é assim?
Minha mãe comprou uma máquina lá, que é a máquina de Deus, que tira todo o lodo do sofá. Aí eu fiquei lá trabalhando, né? No feriado, como eu falei pra vocês. No final do dia, não, no dia seguinte, né? Porque ficou úmido. No dia seguinte, quando a gente foi sentar, parecia um sofá novo. E a gente não gastou dinheiro comprando um sofá novo. Sabe o que a gente fez? A gente gastou tempo cuidando do que a gente já tinha. Porque tem coisa na nossa vida que você não precisa de dinheiro para comprar. Você precisa tirar a preguiça do seu caminho, você cuidar do que você tem. Porque daí, às vezes você pede dinheiro para Deus te dar condição, sei lá, de comprar outro carro. Mas você precisa primeiro ter o zelo, tirar a preguiça para limpar o carro que você já tem. Minha mãe falava meses antes lá em casa assim, nossa, esse sofá está sem condições. Vai ter que comprar outro sofá, não dá mais. Sabe o que a gente descobriu? Que se tirasse a preguiça, a gente ia economizar o dinheiro do sofá. Porque custou 1%, sei lá, ou menos ainda, o aluguel da máquina do que o preço de um sofá novo. E o sofá tá novo lá em casa, cheirosinho, gostosinho. Dá pra dormir, descansar, o bicho não te pica, o cheiro não te incomoda. Você tem a paz de descansar muito mais numa casa limpa do que numa casa suja, não é? Mas às vezes a gente vai manter a casa suja, porque tem preguiça. O zelo e a preguiça vão andar junto? Não. Então quando a gente tira a preguiça do nosso caminho, tirar a preguiça também vai ser uma bênção. Olha só. Porque quando a gente tira o que é ruim, a gente até economiza. Minha família economizou lá o dinheiro de um sofá, alugando um dia uma máquina que acabou com a minha coluna, mas pelo menos eu tinha um sofá limpo para deitar com a coluna doendo. Porque a minha coluna ia doer igual no outro dia. Sabe por quê? Porque o que é dos outros a gente faz. Eu sou obrigada a trabalhar todos os dias, porque o meu trabalho é um compromisso. Um compromisso feito com outras pessoas. Se eu precisar virar a noite trabalhando, eu vou. Porque eu tenho um compromisso com outro. Aí às vezes eu não tenho esse mesmo compromisso para cuidar da minha casa. Não, eu vou cuidar da minha casa. É minha. Se eu trabalho, às vezes 10, 12 horas o dia inteiro em pé, pintando uma cadeira que vai sentar a bunda de outra pessoa, você acha mesmo que eu não vou gastar um dia meu limpando um sofá que vai sentar a bunda minha? Sou eu que vou deitar naquele sofá depois. E aí no dia seguinte, quando eu tinha passado o dia inteiro pintando e trabalhando, eu cheguei cansada, sabe o que tinha na minha casa? Um sofá lindo, limpo, me esperando. Glória a Deus, porque a preguiça saiu naquele dia. Porque se aquele dia a preguiça tivesse me vencido, no outro dia eu ia ter um sofá sujo igual. O sofá que a gente achava que ia ter que ir pro lixo. Mas não tinha que ir pro lixo. Só precisava ser limpo. Só precisava ser cuidado. Só precisava ser zelado. Para pensar aí na sua vida. Tem alguma coisa que você está querendo jogar no lixo? Antes de jogar no lixo, antes de pedir para Deus te dar um novo, pensa. Será que se você tirar a preguiça do caminho e tentar cuidar, não dá para durar um pouco mais? Não dá para você economizar naquilo para poder conquistar uma coisa maior depois? Se a gente pensar direitinho, a gente sabe que dá. A gente sabe que dá. Então a gente tem que cuidar daquilo que Deus já nos deu. Porque quanto mais nós cuidamos, menos espaço tem para preguiça. E quanto mais consciente a gente é desse esforço de fazer a vontade de Deus, mais espaço na nossa vida a gente tem para as bênçãos. É isso que o Senhor fala. E a última fala assim, ó, que a gente precisa entender que tudo isso que eu estou falando aqui de bênção, de trabalho, de esforço, é primeiro sobre a nossa fé e sobre o nosso propósito. A palavra, ela vai nos ensinar isso, né? E eu quero que a gente entenda aqui que fé e propósito, primeiro, é viver pela fé, é uma forma de mostrar Deus através de nós. E o propósito das bênçãos que Deus nos concede vai muito além das riquezas do mundo. Elas servem para que Deus seja conhecido ou reconhecido através de nós. Esse é o propósito das bênçãos de Deus na nossa vida. Deus não quer que uma pessoa com uma conta no banco milionária que é incapaz de transmitir aquilo que Ele pode oferecer. Porque as bênçãos na vida de quem é de Deus, elas servem para que as pessoas olhem aquela vida e falem assim, Deus está ali. Só pode ser Deus ali. A vida daquela pessoa é tão abençoada que eu não tenho outra palavra para chamar. É bênção. E quando a gente pensa em bênção, a gente lembra que bênção é presente de Deus. Então quando alguém olhar para a nossa vida, a gente precisa transmitir isso. A gente precisa acumular bênçãos na nossa vida, não pela riqueza, não pelo ego, não pelo orgulho, não pelos sentimentos ruins, não.
mas pelo propósito de viver a nossa fé. E qual é a nossa fé? Fazer o Senhor conhecido, ou reconhecido, através dos nossos frutos. Porque as nossas bênçãos, elas podem falar por nós. Nem sempre nós teremos a oportunidade de abrir a nossa boca para falar de Jesus, mas a nossa vida, sendo uma bênção, ela fala. A nossa vida fala aquilo que a nossa boca não pode falar muitas vezes. As bênçãos de Deus na nossa vida, elas são capazes de falar. E quando elas falarem, elas precisam mostrar, elas precisam fazer Deus ser reconhecido através de nós. Porque a nossa vida sempre vai comunicar algo. Só que aí a gente escolhe, como administradores da nossa vida, o que a gente está mostrando através dela, o nosso propósito? O que a gente está mostrando através da nossa vida, a fé que a gente vive? Ou alguém olha a nossa vida e pensa, só pode ser o devorador na vida daquela pessoa, porque a obra do diabo, ela também mostra, ela também se mostra. A obra do devorador, do migrador, do destruidor, ela também se mostra na vida de quem administra mal aquilo que já tem. Não é assim? Quando a gente olha para a vida de alguém, a gente sabe pelo que ela é. Se a vida dela tem bons ou maus frutos. Isso não é julgamento, é uma consequência de quem nós somos. Então, se aquilo que nós somos é para a glória de Deus, a gente tem que mudar o pensamento. A gente tem que fazer todo o esforço possível na nossa vida, para que todo mundo que olhar pense, só pode ser Deus na vida daquela pessoa. Deus está lá. É Deus que faz aquilo. Nossa, eu conheci aquela pessoa quando eu era nada, e olha o que Deus fez. Deus nos pagou em muito. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando daquilo que Deus pode fazer. Porque as bênçãos na nossa vida, elas são capazes de construir para nós algo que as pessoas sejam capazes de visualizar a própria mão de Deus agindo naquele lugar. Eu quero finalizar com a palavra que está em Isaías 35, 3 e 4, que fala assim, ó: fortaleçam as mãos cansadas, deem firmezas aos joelhos fracos, digam aos desanimados, o quê? Não tenham medo, animem-se, pois o Senhor, nosso Deus, está aqui, e Ele vem para nos salvar. Olha que maravilhosa essa promessa. Eu tirei essa palavra hoje de manhã, e Deus falou muito no meu coração com essa palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente reconhece o poder de Deus e aquilo que Ele pode fazer, é essa força que Deus Ele nos dá. Deus Ele dá força para as mãos cansadas. Deus Ele dá firmeza para os joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Esse aqui é a nossa vida, é a nossa igreja. Nós precisamos tomar posse dessa promessa do Senhor na nossa vida. Quando a gente se levantar amanhã para um dia cheio e a gente tiver que trabalhar, a gente tiver que fazer tudo o que tem que fazer para fazer a manutenção dessa nossa vida cheia de bênçãos, a gente vai se animar. E a gente vai se animar crendo que o quê? O nosso Deus está aqui. O nosso Deus está aqui. O nosso coração é a casa de Deus. Nós somos a casa do Senhor. E se o Senhor estiver em nós, nós teremos as forças nas mãos cansadas. Nós teremos a firmeza nos joelhos fracos. Nós teremos ânimo para tudo aquilo que estava desanimado. E quando a gente entende que a promessa do Senhor é estar conosco, tudo muda. Deus não falou assim, ó, aqui, ó: animem-se, pois eu darei a vocês muitas bênçãos. Animem-se, pois vocês terão muito dinheiro. Animem-se, porque vocês vão conquistar muitas riquezas. Não. Animem-se, porque o nosso Deus está aqui. A maior bênção que nós podemos receber é a presença do Senhor em nós. Porque quando o Senhor está em nós, tudo é completo. Tudo é completo. Não tem uma necessidade na nossa vida que Deus não seja capaz de suprir. Então a primeira bênção que nós precisamos receber dele é Ele. A maior bênção que nós podemos ter dele é a presença dele. E nós vamos carregar a presença do Senhor dentro de nós. E o Senhor está aqui. E porque o Senhor é conosco, nós vamos nos levantar para vencer, para trabalhar, para cuidar das bênçãos que Ele nos entregou, sem desanimar. Amém, pessoal?